Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, camarada anarquista aqui na área. Bom, eu, como vários canais aí de esquerda, vimos o discurso do senhor excrementíssimo Bolsonaro, algo que me coloca, nossa, que loucura é aquela? É aquela coisa, ser contra a figura de um Estado democrático, liberal, centralizador, né? É uma coisa, mas Bolsonaro, olha, tipo assim, ele consegue passar de todo o limite ao ponto de você até começar a falar assim, rapaz, sabe, você começa a se unir assim com certas pessoas, você até pessoa que não queria se unir, num abraço, assim, parece que até que é desolador suas falas, seus pensamentos. E quando você vai ali pra área dos comentários, aí você consegue até ver quem é o apoiador de Bolsonaro, que você fala assim, pobre coitado, e quem é que tá ali, os tais bots, né, a sua milícia virtual e por aí vai. É um show de horrores completo. Bom, o Bolsonaro fez algumas falas, eu não vou aqui falar, retratar tudo que ele falou no vídeo, desconstruir. Tem o canal do Novo Tempo, Máquina Nova, Máquina Novo, né, um conterrâneo a nossa ali, o nome dele é André. Não o conheço, só conheço ele do YouTube. Você é uma pessoa bem interessante. Ele fez um vídeo aí agora há pouco, que saiu neste dia de setembro, dia 24, terça-feira de 2019, onde ele vai tentar desconstruir as falas do Bolsonaro. É uma nobre empreitada, porque demanda muito estômago para fazer isso. Bom, eu digo algumas coisas, eu vou obviamente debater aqui. A primeira, ele começa falando sobre os médicos cubanos, que é isso, que é aquela ladainha que eu acho que já tá todo mundo cansado, que os médicos cubanos estavam aqui fazendo uma verdadeira guerrilha, como se fosse a guerrilha do Araguaia, uns absurdos assim, que você olha assim e fala, o que esse cara tá falando? Eu tinha médico cubano que eu sabia que tinha até medo de se referir a qualquer coisa pertinente a socialismo, porque sabia que poderia ter algum tipo porque também foram recebidos de forma execrável, né, de forma totalmente infeliz, por pessoas também igualmente infelizes aqui no Brasil. Não que eu esteja defendendo Cuba, né, o programa ou nada, mas eu acho que rola uma mistura aí, que eu acho que no elemento humano, né, sabendo para onde esses médicos já foram, eu já fui inclusive atendido por um deles, fazia uma diferença muito grande para muita gente aí nesse interior esquecido do Brasil. Bom, indo um pouco mais para frente, ele vai falar de um assunto que esse sim é o assunto que eu estou querendo debater um pouco mais aqui, que é a questão dos indígenas, né, as terras indígenas, o Raoni e a liderança indígena, agora esqueci o nome dela, que né, foi à frente com o Bolsonaro e com diversas outras comunidades indígenas que fazem uso de suas terras de forma como agricultura e por aí vai. E eu não pude eu não pude deixar de lembrar, de lembrar de um livro muito interessante, um livro que eu acho que foi o livro que me fez pensar assim seriamente sobre anarquismo e falar, não, agora eu quero saber sobre isso. Que foi um livro chamado Sociedade contra o Estado, de Pierre Clastres, um autor, um antropólogo francês, que infelizmente, veio a falecer na década de 70 devido a um acidente de carro, se eu bem me lembro. E eu achei muito interessante como é que se desdobra aí algumas coisas da fala do Bolsonaro, mas igualmente interessante eu vejo como é que está sendo a atitude dos indígenas. Porque quem está acompanhando um pouco sobre algumas coisas, pelo menos na mídia convencional, não digo adentro porque eu não tenho mais o contato que eu costumava ter né, com FUNAI e outras entidades, outras pessoas. E o que está acontecendo é mais ou menos isso aqui. Aí depois eu vou fazer uma ligação com o livro Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres. Quando a gente fala de liderança indígena, a gente sabe que a coisa, infelizmente, tem tido diversos problemas, e muitas dessas de comunidades indígenas, elas se viram de alguma forma ou minimamente assistidas pelo governo do PT.
na questão de serviços, né? Não em outras questões, que tem outras questões, inclusive, que são até contras. Só que teve comunidades indígenas que já à época de FHC já estavam se transformando para não ter mais aquele modo de vida indígena. Tem um modo de vida do homem branco, né, como chamam. E obviamente, se você conhece um pouco sobre indígena no Brasil, você vai saber que não só nem todos iriam, provavelmente a minoria iria concordar com o estilo de vida de homem branco, mas eles iriam resistir até o fim, porque é um legado, quase que um legado cultural, exposto nesse livro que eu citei, do Sociedade contra o Estado, de Pierre Classes, referente à cultura indígena brasileira. Normalmente o que acontece é que quando você tem elementos indígenas que quebram com a tradicionalidade, ou que quebram com essa tradição cultural de resistência, aí você começa a ver umas coisas muito estranhas, né? No Brasil, a colônia, você tinha os bandeirantes, né? Então, parte do corpo de atuação de bandeirantes era feita de indígenas. Então, você tem alguns precedentes aí históricos que dizem que quando o indígena, ele, por qualquer motivo, resolve, como posso dizer, se negociar com o homem branco, ele vai se tornar homem branco e talvez da pior espécie. No entanto, isso não quer dizer que isso vai ser a regra, pelo contrário, né? Como é no livro que eu acabei de falar, não vou ficar repetindo. Isso ele é exposto, né? E ele não só isso, mas o Bolsonaro, ele expôs o cacique Raoni, né? Que é uma liderança indígena de nível nacional, se não me engano, que vai, né? Está à frente aí, esteve principalmente junto com o governo do PT, a negociar com o governo do PT, não necessariamente junto, mas a negociar muita coisa que foi necessária para as comunidades do governo do PT. Então, por exemplo, você tem Olimpíadas Indígenas, né? A FUNAI começa a receber dinheiro de atuação para poder ter vacinação com mais frequência. Você tem diversas coisas que estão acontecendo. E não só isso, mas apressar, sabendo da situação que indígenas têm dentro do Brasil, de apressar a finalização de demarcações de terras que já existiam, às vezes, há mais de 100 anos. Então, por exemplo, o governo do PT não demarcou nenhum tipo, não teve nenhum projeto que eu saiba, que eu conheça, novo no projeto do PT, né, sobre demarcações indígenas. Que eu saiba, o governo do PT, e meio que isso é uma marca do governo petista, foi a de instaurar foi colocar na prática aquilo que já tinha sido colocado no papel com promessa, mas não tinha sido logrado nenhum sucesso, né, até então. Bom, beleza, até aí nenhuma novidade, né? O governo do Bolsonaro chega e a gente começa a ver o tal né, que eu chamo de cheque branco para Bolsominion a espalhar a sua maldade no Brasil. Então aí você vai ter o caso mais emblemático, que eu acho é o caso da liderança Yampi, lá em Roraima, em Pedra Branca, né? Então, com eles, a gente tem o entendimento que, o fato, na verdade, que a liderança indígena ali está morta, né? E até então, né, de acordo com o delegado, de acordo com a comunidade, de acordo com falas da prefeita, ele teria sido assassinado, inclusive ao ponto do próprio delegado falar que não só eles fizeram, não só ele presenciou, porque óbvio, né, tinha que ser chamado alguma autoridade local, e a autoridade local foi lá e falou que não, ele tinha sido assassinado. E isso foi controversialmente rebatido por um laudo, o laudo técnico, né, da morte, que acusava ser afogamento, e que não ficou barato, né? Na mesma hora a comunidade indígena se manifestou, expondo algum desses fatos que eu falei, que esse laudo técnico não fazia nenhum sentido, ao ponto de, inclusive, pegar a fala do próprio delegado que tinha presenciado, falando que eles fizeram o laudo técnico com parte do corpo. E aí aquela coisa, a gente começa, né, até como anarquista, a gente tem a gente suspeita de qualquer atividade que vem do Estado centralizador, né? Mas a gente sabe que um laudo técnico deveria ser técnico, sabendo que há um aparelhamento
do Estado, né? Ou seja, o emparelhamento, todo Estado ele vai ser emparelhado, mas o que eu estou dizendo aqui no jargão estatal, ou seja, essas entidades estatais, essas instituições estatais, elas não são independentes para atuar dentro das suas prerrogativas, elas estão ali para atuar na defesa do presidente, não de suas atividades. Então isso faz com que você, por mais que você tenha um laudo técnico, você suspeite da finalização desse laudo técnico, porque você não sabe se está servindo a outros propósitos, né? Propósitos que tem a ver com viés ideológico. Bom, até aí nenhuma novidade, mas como é que a gente consegue linkar todas essas atitudes e esse debate não, essa fala execrável do senhor Bolsonaro sobre a Raoni, como é que você enxerga que tem uma indígena ali que está se pondo à frente como uma representante dos indígenas ou como uma alternativa? Bom, quando a gente vai lá ver no livro do Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado, a gente vê que tem algumas coisas que são, de fato, pode trazer alguma luz aqui para o que a gente está tentando falar. Para quem não sabe, A Sociedade contra o Estado ele é um livro que vai falar sobre indígenas do Brasil, em especial tribos de etnia Guarani, salvo engano. E o que acontece ali nesse livro é que o Pierre Clastres vai tentar inaugurar um campo de filosofia e do estudo político dentro da antropologia, muito parecido com aquilo que existe com o marxismo e a sociologia. Hoje tem o pessoal que reviveram o que eles chamam de bakunismo, uma sociologia bakunista, assim como você tem uma sociologia marxista, mas alguém já estava fazendo isso um pouco antes dos bakunistas anarquistas dentro do campo da antropologia e, obviamente, dentro do campo das ciências sociais, que foi o Pierre Clastres. Então ele chama de antropologia anarquista, e o tema é, obviamente, objetivamente direto ao ponto. É uma sociedade que está contra a figura do Estado. Então você tem capítulos que falam desses profetas que eles avisam contra o mal do 3 em 1, E aí você tem uma alusão à figura do cristianismo católico, que é o Espírito Santo, Cristo e Deus são 3 em 1, são três entidades que na verdade são uma só. E aí você é um livro muito interessante, é um livro que eu altamente recomendo qualquer pessoa ler, porque você começa a tentar identificar dentro do campo social, dentro daquilo que é identificável, não somente mas visível, daquilo que você pode analisar empiricamente relações entre seres humanos e instituições de natureza antiestatal ou anticentralizadora. Bom, seguindo um pouco mais à frente, vai ter este capítulo. Eu não estou me lembrando agora do capítulo ou da página, tá? Mas é o seguinte, a ideia é discutir a visão do líder, dentro da sociedade indígena. Então, o líder na sociedade indígena, ele vai ser considerado, ele vai ter o prestígio de líder enquanto ele for útil. No momento que ele não for mais útil, não tem necessidade. Então as pessoas vão viver sua vida. Quase que com um conto de fadas anarquista, um negócio desse. Então ele vai falar da figura, creio que é do Moro Bixaba, não sei, onde se o líder não tem guerras, não tem disputa, então ele se torna irrelevante, ele se torna mais uma pessoa ali dentro, inclusive ao ponto de você ter alguns líderes que você vê ele sendo, não vestindo tão bem, não tendo nenhum tipo de relevância enquanto não há necessidade de um líder. E isso é muito interessante de saber, essa observação que o Pierre Clastres fez sobre a liderança dentro da indigenia de índios nativos. Índios nativos que eu chamo aqueles índios que
não resolveram não viver em contato ou viver a vida do homem branco, né? É muito interessante porque isso aí demonstra que não só como é nociva, né, a visão de um líder supremo, que inclusive esse líder indígena que é descrito no livro, ele faz discursos, né, como é importante a união, como é importante que fizemos isso, e tipo assim, eles obviamente entendem muito bem o perigo desse tipo de poder na mão de uma única pessoa, né, liderar, né, em direções que possam ser obtusas aquilo que é necessário ser feito. Bom, como é que a gente pode linkar este conhecimento ao que está acontecendo? Bom, quando você tem uma liderança indígena que ela tem uma função, ou seja, ela só consegue continuar a ser liderança não pelo poder que ela exerce sobre aquelas pessoas, mas pela praticalidade, ou seja, pelo tipo assim, se me serve pela servidão, ou seja, ele é líder porque ele me serve, então ele só pode estar lá enquanto eu acho que é necessário, senão eu dou minhas costas e ele não me representa mais. Então, quando você vê uma liderança indígena como a do Raoni, você entende que se os indígenas eles estão com o Raoni, ou esses indígenas que, né, foram fazer ali o protesto em Brasília, estavam pedindo inclusive algum tempo atrás, né, já faz um bom tempo atrás, uma grana, um cobertor para o pessoal dormir e tal. Vocês estão com a Raoni porque eles entendem a gravidade da situação e eles entendem a necessidade e o poder que o Sr. Raoni ele tem para poder levantar, né, oferecer resistência ao modo a essas pessoas que de forma a proteger o modo de vida indígena, suas terras, suas formas, não importando o que há ali de baixo, porque a ideia não é o que está ali de baixo, é o modo de vida que eles têm que está sendo não negligenciado, que está sendo ameaçado, né? Enquanto isso, você tem do outro lado indígenas que estão se organizando de uma forma centralizadora, ou seja, de como o homem branco ele se organiza, e eles estão fazendo aliança com o homem branco. Por quê? Porque a ideia é fazer com que eles consigam ter o mesmo tipo de vantagem, direitos, legalidade, ou seja, aqueles indígenas que estão ali com o Bolsonaro, eles não estão defendendo o modo de vida indígena, eles estão utilizando o fato de serem indígenas para poder ganhar vantagens. Então eu não vou considerar esse pessoal como indígena, essas comunidades. Para mim, essas pessoas que têm comunidades têm que acabar com essas comunidades, já que eles não querem ser indígenas, eles não querem defender o modo de vida indígena, não só isso, mas eles estão atacando o modo de vida indígena, e eles estão sendo, inclusive, que é do meu conhecimento, isso eu posso dizer com certeza, estão sendo atacados, eles estão sendo denominados como não sendo mais indígenas. Essas pessoas são brancas, então que sejam julgados e sejam tratados como brancos, que inclusive são casados com pessoas brancas, né? Então, então se você não que tenha algum problema a pessoa ser casada com ninguém, né, ou se relacionar com ninguém, mas se ao fazer isso você entende que você não quer mais ser assim, você quer ser outra coisa, mas você quer ser outra coisa tendo a vantagem do anterior para atacar outras pessoas, eu acho que isso aí não faz nenhum sentido, porque o modo de vida indígena, em relação à liderança, em relação em relação à terra, ela é diferente. Você vai ver isso aí. Aqui no anarquismo já foi debatido, isso é muito bem debatido na sociedade contra o Estado. Então, se você consegue, se você pega, tá entendendo, a análise de como Pierre Clastres, no seu livro, debate essa questão da centralização e do poder para esses grupos, então você entende que esse grupo que está com o Bolsonaro, ele não é indígena, não pode ser considerado indígena, e tipo assim, não pode ter esse respeito de mas eles também são indígenas e não sei o que eles estão. Não, eles não têm, eles já são cristãos, eles estão utilizando, estão utilizando, eles estão sendo usados, eles estão usando a máquina, né, estatal para poder esmagar com um modo de vida indígena, porque pode ser de algum tipo de ofensa, porque vai contra a ideologia deles. E aí a gente tem no outro campo um grupo verdadeiramente com modo de vida libertário, né?
E eu acho que se tiver algum anarquista, alguma coisa que preste atenção para não só entender que esses grupos indígenas que apoiam o Bolsonaro não são mais indígenas, no sentido, né, cultural da coisa, como muito cuidado também para quando você falar sobre o outro meio, você pegar as referências que já existem dentro do próprio anarquismo. Né, porque já existe, não só a referência dentro do anarquismo, pega a referência que for necessária, mas pega o PR Clássico, porque ele faz parte do nosso corpo teórico político, o debate que aconteceu exatamente agora na ONU. Então isso me chamou a atenção e eu queria falar aqui um pouco com você sobre isso e expor isso aí, tá bom? Fora isso, né? Sei lá o que a gente pode fazer para poder rezar, sei lá, começar a acreditar em Deus para poder ver se esse Bolsonaro sai, porque o negócio tá complicado. Mas força aí, galera, tá bom? Camarada anarquista, dá um abraço aí para vocês, um beijo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais. Tchau. Olá.